Olá, eu sou Marta de Campos Maia e vim tratar com vocês hoje um curso extremamente interessante e assim muito atual, a implantação dos 20% à distância em cursos presenciais. A utilização dos 20% à distância, que já é autorizado há muitos anos no país, ainda é pouco utilizado pelas universidades. Então, essa é uma grande oportunidade de vocês criarem novos modelos pedagógicos, criarem novas oportunidades de aprendizagem para os seus alunos. Como eu havia dito, meu nome é Marta. Eu sou especialista no assunto porque fiz meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas, especialmente sobre o tema tecnologias na educação à distância, isso há quase 20 anos atrás. Não tenho muita experiência na área, tenho certeza que eu vou contribuir para vocês no entendimento do que é a oportunidade para a implantação desses 20% à distância. A apresentação do curso, de um modo geral, vai estar dividida em 4 blocos, 4 módulos distintos. O primeiro deles, as tecnologias educacionais. O que são elas, como elas podem ser utilizadas e assim por diante. A educação à distância é um outro módulo. Então, o que é a educação à distância? Como ela funciona? De que forma eu posso me apropriar dela na minha universidade? Em seguida, virá os 20% à distância e as inovações possíveis dentro da sala de aula, utilizando esses 20% à distância. E, por último, nós vamos tratar da aprendizagem colaborativa, que é como as tecnologias ou as ferramentas da Web 2.0 e, inclusive, das redes sociais, podem ser utilizadas em sala de aula para aprimoramento do aprendizado do meu aluno. O objetivo do curso, então, para definir de forma bem simples, é como utilizar o 20% à distância. Como inovar na educação? Essas duas questões estão relacionadas tanto a cursos presenciais quanto a cursos à distância. Em seguida, como tornar o meu aprendizado mais colaborativo? Essa é uma das grandes tendências internacionais, é que o aprendizado seja cada vez mais colaborativo. Então, aluno ensina aluno, mediados pelas tecnologias, e o professor entrando neste rol também, se apropriando das ferramentas Web 2.0 e das redes sociais, a favor de tornar o aprendizado mais colaborativo. Bom, o Brasil é líder em mídias digitais no mundo. Nós somos conhecidos mundialmente pela grandiosidade do número de pessoas que acessam as redes sociais. Para vocês terem uma ideia, 55% da nossa população está online. E como vocês podem perceber no mapa, o Brasil é um país gigantesco, com proporção de um continente. E nós temos, então, bastante gente ainda fora desse acesso, mas 55% já é muito. 81 milhões desses brasileiros que acessam a internet acessam via celular. Esses números são incríveis e são, na verdade, do Comitê Gestor de Internet no Brasil. 66% dos domicílios acessam a rede via Wi-Fi. O que é realmente espantoso, porque significa que o Wi-Fi está expandindo, está ocupando grande parte do nosso território. Óbvio que esse acesso não é distribuído igualmente por todo o Brasil. A região sul e sudeste são as que mais acessam, seguidos pelo centro-oeste. Depois norte e nordeste vêm em seguida. 67% dos brasileiros que acessam a internet acessam compartilhando vídeos, textos e imagens. Realmente o brasileiro é realmente o povo que, em segundo lugar no mundo, mais produz vídeo para ser colocado no YouTube. Nós somos o primeiro país em uso de blogs. Então, isso demonstra que o Brasil realmente tem uma paixão por essa tecnologia. Falando em termos de comunicação em massa, 98% dos nossos domicílios têm televisão. Televisão a cabo, 31% desses domicílios, o que é um número bastante grande. Rádio, 75% das nossas casas têm rádios, e esse número vem decaindo. Então, tem diminuído o número de domicílios que possuem rádios. Telefones celulares, 92% da população tem celular. De novo, cabe aqui o
o detalhe de explicar que não é a população inteira, mas sim essa distribuição. Eu posso ter 2 linhas de celulares, você pode ter 3. Então, isso, de novo, não é igualitário por todo o país. E número de telefones fixos, 34% dos domicílios possuem. E tratando de domicílios, qual será esse número? 65 milhões de domicílios considerados pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. Como vocês veem, são números realmente gigantescos. Realmente, como vocês podem perceber, o número de brasileiros que acessam a internet e que usam as mídias digitais não param de crescer e são realmente números muito grandes. Poderiam ser melhores? Sim, se nós tivéssemos Wi-Fi gratuito e aberto para todo o país. E em termos de redes sociais, como eu já havia dito, o número então é mais absurdo ainda. 86% dos que usam internet no Brasil utilizam para mensagens WhatsApp, Facebook ou Skype. Então, são mensagens, aquela mensagem do Facebook que é bem rapidinha, assim como o WhatsApp, ou o próprio Skype também para enviar mensagens. Então, vejam, todos os brasileiros, quase todos os brasileiros que acessam a internet utilizam esses 3 aplicativos. 76% dos internautas maiores de 10 anos acessam redes sociais. O que significa, de novo, quase 70 milhões de pessoas acessam redes sociais no Brasil. 79% dos usuários de internet entre 9 e 17 anos possuem perfil nas redes sociais. Aqui cabe uma explicação. Os jovens brasileiros estão em grande número acessando redes sociais. São quase 80% dos internautas do Brasil, nesta faixa etária, que utilizam as redes sociais. Os brasileiros gastam, em média, 650 horas por mês nas redes sociais. Aí cabe uma pergunta, até uma brincadeira. Se a gente fica tanto tempo nas redes sociais, como é que o brasileiro trabalha? Mas realmente os números são assustadores. E eu já contratei uma pessoa para vir dar uma palestra em um curso meu, e ela veio me contando, o escritório dela era mundial, e ela me contou que cada vez que ela vai aos Estados Unidos, eles pedem de mãozinhas juntas, por favor, me leva ao Brasil, porque eu quero entender o que acontece no Brasil em termos de uso das redes sociais. Realmente nós somos um pontinho fora da curva. As redes mais utilizadas são Facebook, 83 milhões de usuários no Brasil. WhatsApp, Facebook Messenger e o Skype, além do Google+. Aqui cabe um fechamento explicando por que o brasileiro utiliza tanta tecnologia. Tanto as tecnologias de comunicação, como rádio, TV e etc., como as ferramentas Web 2.0. Significa para mim que o brasileiro é um ser extremamente comunicativo e ele utiliza essas ferramentas para se comunicar. Então, nós precisamos dessa comunicação, quer seja ela presencial ou à distância, via mensagem de texto ou usando o Facebook. O nosso próximo módulo será tecnologias educacionais. Como utilizá-las? Como me apropriar delas para fazer um melhor uso na minha sala de aula?